A paz do Senhor Jesus, aos irmãos e amigos que nos acompanham aqui neste vídeo. Este é o canal Sagrada Semente. Estamos aqui semeando o amor de Deus por meio das Escrituras Sagradas. É uma grande honra, um grande prazer ter você por aqui. Espero que esse conteúdo acrescente no seu conhecimento e na sua vida espiritual. Como prometido, hoje nós vamos tratar do texto bíblico que está em Mateus 24:14, que diz lá assim: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Muitos irmãos, muita gente pega esse versículo e diz: Jesus não voltou ainda porque o evangelho não foi pregado em todo o mundo. No entanto, não é isso que o texto bíblico está querendo dizer. Não é essa a ideia que o texto bíblico está querendo transmitir. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise mais aprofundada para entender qual é a ideia que o texto bíblico está querendo transmitir. Então, eu vou ler aqui o texto bíblico, Mateus capítulo 24, a partir do verso 1. Você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz aqui assim: "E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada." E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: "Dize-nos quando estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" E Jesus respondendo, disse-lhes: "Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes em todos os lugares, terremotos, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Amém? Então perceba aqui nesse texto, irmãos, que os discípulos fazem 3 perguntas para Jesus. Quando que acontecer estas coisas, se referindo ao templo, que não ficaria ali pedra sobre pedra, sobre a vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, tá certo? E Jesus, então, ele discorre ali na sua resposta, ele discorre: olha, acautelai-vos, fiquem atentos, porque surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, muitos virão no meu nome, dizendo que são Cristo, mas acautelai-vos. E ele disse alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Rumores de guerra, fome, peste, terremotos, aborrecerão uns aos outros, o amor de muitos se esfriaria, tá certo? Então esses são alguns sinais da vinda de Jesus, tá certo? Então perceba aqui, irmão, que nessa resposta que Jesus dá aqui para os discípulos, você percebe que aqui tem um cunho escatológico, ou seja, escatológico quer dizer as últimas coisas, ou seja, são os sinais que vão acontecer nos finais dos tempos, ou seja, lá para o fim de todas as coisas, tá certo? Uma delas aqui já aconteceu, que foi a destruição do templo em Jerusalém no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém ali, e destruíram o templo de Jerusalém, e ficou ali só o Muro das Lamentações, como é conhecido hoje. Então quem vê na televisão ou vai até Jerusalém, você vai ver lá uma única parede que restou ali do templo original, do segundo templo, na verdade, que esse aqui é o segundo templo. O primeiro foi construído por Salomão, esse aqui é o segundo templo construído por Herodes, tá certo? Então você perceba que aqui Jesus, ele não está falando para aqueles dias, que esse evangelho do reino seria pregado não para aqueles dias, mas para um tempo futuro, tá certo? Então não era para aquela época lá. Isso a gente pode comprovar comparando esse texto aqui de Mateus 24:14 com o texto de Mateus 28:19 e Marcos 16:15.
Lá em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Já em Mateus 24, 14, Jesus está profetizando um evento que vai acontecer no final dos tempos, ou seja, antes do fim. Talvez alguém possa dizer assim, mas quando Jesus disse isso, esse evangelho do reino será pregado, ele disse isso mais ou menos no ano 31, então ele estaria querendo dizer lá que seria pregado em 1500, 1700, 1900, 1990, 2000, 2020. Não é? Mas aí a gente tem um problema, porque ele diz este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Né? E hoje nós temos um grande problema, porque muitos países não aceitam a pregação do evangelho em hipótese alguma. Não é? Então, um país, por exemplo, né, ali da Ásia, por exemplo, países árabes, né, de predominância muçulmana, né, então eles não aceitam a pregação do evangelho lá em hipótese alguma. Né? Então, para que isso possa acontecer, só há duas possibilidades: o evangelho ser pregado em todas as nações. Ou seja, a primeira hipótese seria, né, no governo do anticristo, né, ou seja, vai ser uma época que o anticristo ele vai ser um governante mundial, ou seja, ele vai ter domínio sobre todas as nações, então ele permitiria, né, vamos dizer assim, ele teria esse poder, né, essa autoridade para permitir a pregação do evangelho em todos os países, em todo o mundo. Porém, como o próprio nome diz, anticristo, que significa aquele que nega a Cristo, jamais ele pregaria o evangelho ou permitiria a pregação do evangelho em lugar algum. Porque se justamente ele nega Cristo, né? Porque o que o anticristo ele vai fazer quando ele estiver dominando o mundo? Ele vai dizer que evangelho, Jesus Cristo, que isso é uma coisa de fanático, é uma coisa de lunático, de gente que não tem entendimento, né? Então é isso que ele vai dizer, que não existe Cristo, que não existe evangelho, que não existe Deus, que o Deus é Ele. Ele vai ser o governante máximo, ele vai ser a autoridade máxima, né? Ele vai ser o Deus do mundo, né? Ele vai dizer isso, né? Então jamais ele permitiria que o evangelho fosse pregado em todas as nações, tá certo? A segunda possibilidade que eu vejo, né, dos eventos que estão para acontecer de agora para o final dos tempos, seria no reino milenial de Cristo, né? Ou seja, quando Jesus ele volta com a igreja, né, ele vai batalhar contra o anticristo e o seu exército, e ele vai vencer o anticristo e o seu exército, e então Jesus ele vai ser o governador do mundo. Né? Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes sobre os eventos que estão para acontecer entre agora, né, e essa vinda de Jesus, e essa batalha chamada Batalha do Armagedon, não vou entrar nesse detalhe, mas essa é a única possibilidade viável para que esse texto, para que essa profecia se cumpra. Por quê? Quando Jesus vencer o anticristo, então ele vai ser o governante mundial, então ele vai ter domínio, né? Ele vai ter governo, vai ter autoridade sobre todas as nações. Então, sendo ele o governante mundial, qual que é a lei que ele vai instituir no mundo inteiro? O Evangelho. Então ele vai governar o mundo, tendo como base, né, como fundamento, né, para governar o Evangelho, tá certo? Então, ou seja, por exemplo, ele vai chegar na China, qual que é o governo de vocês aí? Eles vão dizer, que é o comunismo. Então Jesus vai dizer, abaixa o comunismo, a partir de hoje a lei aqui é o Evangelho. Jesus vai chegar na Europa, qual que é a lei aí de vocês? Aqui é o parlamentarismo. Então Jesus vai dizer, abaixa o parlamentarismo, a partir de hoje a lei aqui é o Evangelho. Né? Então, ou seja, o Evangelho vai ser pregado. Essa palavra pregado aqui, não é pregado como eu estou fazendo aqui agora, pregando o Evangelho. Né? Não. Essa palavra pregar aqui é a palavra que também a gente pode substituir essa palavra por proclamar. Né? Ou seja, seria mais ou menos semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil em 1889, né? No dia 15 de novembro, quando o Marechal Deodoro da Fonseca ele proclamou a República. Ou seja, o Brasil estava sob um regime monárquico naquele momento, né? Que não estava sendo viável. Então as autoridades da época resolveram mudar o regime ali e instituir, né, a República. Então o Brasil foi proclamado República em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Não é? Da mesma forma, Jesus ele vai proclamar o Evangelho como lei em todas as nações. Ou seja, vai ser uma época de 1000 anos, onde não vai ter corrupção, não vai ter guerra, não vai ter prostituição, não vai ter fome, não vai ter peste, né? Ou seja, as pessoas vão viver normalmente, porém, ele diz aqui
que esse evangelho do reino será pregado em todas as nações em testemunho a todas as gente. Ou seja, é o momento que Deus vai mostrar para o mundo que a solução para o mundo era o evangelho. Ou seja, essa pregação, esse reino milenial de Cristo, onde tudo vai ser muito maravilhoso, muito abençoado, próspero, é só em testemunho para o mundo, né? Ou seja, é Deus testemunhando, Deus dizendo para o mundo assim, olha, a solução para o mundo, a solução para a humanidade era o evangelho. Mas infelizmente o homem rejeitou o evangelho, né? Então quando ele está dizendo aqui, este evangelho será pregado em todas as nações, é nesse sentido, é que o evangelho vai ser lei em todas as nações. E isso vai acontecer no reino milenial de Cristo, ou seja, um período de 1000 anos, né, onde Cristo com a igreja vai governar o mundo, porém é só em testemunho, só para Deus testemunhar para o mundo que a solução para o mundo era o evangelho, mas infelizmente o mundo rejeitou o evangelho. Então nesse tempo não vai ter a oportunidade de salvação, né? Se as pessoas quiserem aceitar Jesus, não vai dar mais tempo, porque a porta da graça já se fechou, não é? Então aqui não tem nada a ver com Jesus vai voltar só quando for pregar o evangelho a todas as nações. Então não tem nada a ver com esse sentido. Esse evangelho será pregado no outro sentido, nesse sentido que eu acabei de explicar para vocês aqui. Amém? Então espero aqui ter ajudado, né, na sua compreensão, no seu crescimento das Escrituras Sagradas, na sua vida espiritual. Amém? No próximo vídeo eu vou fazer um estudo sobre a Arca da Aliança. O texto que está em Êxodo 25, a partir do verso 10 até o 22. Eu vou fazer uma análise, né, sobre o que significa a Arca da Aliança. Você sabia que a Arca da Aliança ela representa uma pessoa? Pois é. Então no próximo vídeo a gente vai analisar melhor esse texto bíblico. Antes de finalizar, eu gostaria de pedir para você, né, que se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, que você se inscrevesse no nosso canal, que você desse um like aí para ajudar, para fortalecer, para que a gente possa continuar pregando o Evangelho aqui no YouTube. Tá certo? Você ative também lá os sininhos, que assim, cada vez que a gente lançar um vídeo novo, você já vai receber de primeira mão o aviso, né, e já vai poder ver e já vai poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo aí. Amém? Então deixo aqui a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.